Paz do Senhor, meus irmãos. Nessa tarde aqui, quero meditar com vocês em um texto que está no meu coração, que é Mateus capítulo de número 6, versículo de número 11, quando o Senhor Jesus disse ali na oração modelo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão, na época de Jesus, era o alimento, o sustento base de toda a família que vocês fossem, que vocês encontrassem naquela época, teria pão na sua casa, né? E até hoje o pão ele está em todos os países do mundo. O pão é conhecido, o pão é o alimento base do café da manhã das pessoas, né? Enfim, cada um tem a sua receita, tem a sua forma de comê-lo, mas a verdade é que ele está presente. E Jesus, sabendo disso, Jesus conhecendo, né, a cultura da época completamente, muito bem, ele falou de uma forma em que as pessoas iriam compreender o que ele estava dizendo. E meditando nessa parte, falando sobre pão, falando sobre alimento, sustento, né, a sustentabilidade do ser humano, Jesus estava falando para pedir a Deus, Pai Nosso, o Pai Nosso, que nos desse esse alimento, que nos desse esse sustento. Mas ele era de uma forma diária. E os estudiosos, eles dizem que isso pode ser uma alusão lá ao maná, que todos os dias amanhecia para os judeus, né, quando eles estavam ali no deserto. E eles recebiam ali o maná da parte de Deus para o sustento deles, né, para o sustento da vida deles. E era em Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 4, quem quiser interessado e quiser ler, né, a palavra de Deus. Todo dia, Deus mandava todo dia, gente. Deus mandava todo dia de manhã, Deus mandava o alimento fresquinho para eles. E Deus falava para eles, não precisava eles acumular, porque todo dia viria. Era uma forma deles acreditarem, deles confiarem em Deus como Pai. E aqui Jesus fala os discípulos, para quando eu estiver orando, eles estivessem orando, dissesse para Deus mandar o pão nosso de cada dia. Isso também Jesus nos queria nos dar uma grande lição. Não só do pão nosso no sentido físico, porque Jesus também estava falando de uma forma escatológica. Quando ele vai dizer cá em João, capítulo de número 6, e versículo de número 2 e 33, vai dizer assim: não foi Moisés que vos deu o pão do céu, pois o pão de Deus é o verdadeiro pão do céu e dá vida ao mundo. Ele estava falando dele mesmo, do próprio Jesus. Jesus estava falando dele mesmo, que ele era o pão do céu. Quer ver? João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Então, assim como nosso corpo necessita de alimento para continuarmos vivos, e esse alimento tem que ser saudável, para termos vida no nosso corpo físico, assim também, para termos vida em nós mesmos, para termos vida no nosso corpo espiritual, no nosso espírito, nós precisamos também nos alimentar do pão vivo. E isso não é uma vez só, na semana, uma vez no mês, uma vez no ano, quando der na nossa cabeça, quando nós sentirmos vontade, não. Esse pão, ele é diário. O pão nosso tem que ser diário. Quer ver? Aqui em Mateus 4,4, Jesus vai dizer: não só de pão viverá o homem. Ele está falando do pão físico. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é pão espiritual. Então, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. O homem, nem a um homem nem uma mulher, ele não pode viver no seu espírito, ele não pode ter uma vida
ele não pode ter vida eterna sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos alimenta aqui e ela nos alimenta para a vida eterna, porque a palavra de Deus, ela nos prepara, ela tira das nossas vidas aquilo que não agrada a Deus. E nós só vamos aprender como agradar a Deus lendo e estudando e ouvindo e meditando na palavra de Deus. E quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. Em capítulo 1 de João, ele vai dizer que ele é o verbo encarnado. Ele estava com Deus. Desde o princípio ele estava com Deus. E ele veio do ventre de uma virgem, se fez homem, padeceu dores, padeceu sofrimentos inigualáveis. Isaías 53 vai dizer que ele era o mais indigno entre os homens, que as pessoas olhavam para ele e nada dava por ele. Mas ele foi transpassado pelas nossas feridas, pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As nossas transgressões transpassaram o corpo do Senhor Jesus, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso para advogar as nossas causas, para nos ajudar, para nos colocar em alinhamento com o céu. Mas como que ele vai fazer isso? Se nós ouvirmos o conselho dele e no alimento diário nós incluirmos a sua palavra, a oração, a conversa franca com ele, há uma vida de simplicidade, mas nesse dia a dia, porque ele está falando aqui que é diário, pão nosso de cada dia. Nesse dia a dia, na nossa simplicidade de vida, nós incluirmos, colocarmos o Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, todos os dias. Nos lembrarmos que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos do Senhor, que somos do Senhor e para o Senhor iremos. Amém, gente? Que o Senhor Jesus nos ajude a nós olharmos o pão nosso de cada dia, não só como um pão que nós queremos, claro que nós queremos, todo mundo gosta de pão, gosta de tomar um belo de um café, mas também que esse pão vivo, o Senhor Jesus, ele habite em nossa vida e em nossa casa. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus habite em vós ricamente, abundantemente. É isso que eu desejo para a tua casa, porque se a tua casa estiver pautada na palavra de Deus, ela está pautada na rocha. Ela está sobre a rocha e nenhum vento pode derrubá-la. E aí você pode perguntar assim, como eu faço isso? Diariamente, diariamente. Não deixe para buscar Deus amanhã ou depois de amanhã, busque hoje. Busque hoje. Se você passou o dia inteiro e você não tinha nenhuma expectativa de hoje orar, de falar com Deus, fale. Fale os minutos que você tiver que falar, mas fale com Deus. Diga para Ele o que você necessita para a tua vida diária hoje. Se entregue a Ele. Ele vai cuidar de você. Ele cuida, Ele sustenta. Amém? Deus abençoe a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus.